todos os grupos que eu passei, que a gente conviveu juntos, individualmente também para os atletas com que ele influenciou, ajudou, e ajudou a transformar a carreira de vários atletas. Então, desde então, só ganhou em maturidade, rede de relacionamentos. Então, uma figura indispensável para o São Paulo. Agora, o assunto mais importante, o que mais nos toca também, aqui o Hernanes, antes de passar para as perguntas, gostaria que o Hernanes, né, falasse ele mesmo da situação, dos sentimentos dele, e depois a gente abre para as perguntas. Hernanes, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de explicar um pouco a minha situação, né? Esclarecer todos os pontos, né? Porque alguns torcedores aí na rua fazem algumas perguntas que demonstram que eles não estão tão esclarecidos, né, e conscientes do que está acontecendo. Tem um contrato com o Hebei da China, né? Fiz o contrato há um ano atrás de 3 anos, e tenho mais 2 anos de contrato, sendo que metade do ano passado, 2017, o São Paulo assinou com o Hebei um contrato de empréstimo, que só foi assinado esse contrato de empréstimo devido a essa cláusula que hoje o clube exerceu, porque os chineses queriam só emprestar por 6 meses, o São Paulo queria me contratar por 1 ano de empréstimo. Então, para que o empréstimo fosse viável, possível, foi acrescentada essa cláusula ao contrato. Então, no começo do mês de dezembro, eles exerceram a cláusula, pedindo o meu retorno, e desde lá, o São Paulo tem tentado de todas as formas me manter aqui. Eu também conversei com dirigentes, treinador, explicando que seria muito importante para mim permanecer aqui, mas até o momento não teve jeito, então terei que me representar dia 7, né, segundo a convocação deles. Então esse é o primeiro ponto. Acho que ficou bem esclarecido as questões contratuais, né? Segundo ponto, qual era mesmo? Era de... O êxito. Sim, o segundo ponto é agradecer, né? Agradecer ao São Paulo, né, na pessoa do presidente Leco, na época o Vinícius, o Pássaro também, que fizeram todo o esforço para que eu pudesse vir. E foram poucos meses, poucos dias, mas foi muito intenso, muito bom, muito exitoso, muito vitorioso. Foi muito bom para mim. Me aproximei cada vez mais do São Paulo. Hoje realmente está no sangue as cores desse clube. O torcedor também marcou muito. Então, agradecer, né, todo mundo aí, os jogadores também, a comissão que me receberam super bem. Sobre a questão do êxito, né? Eu estava na Conselho de Administração, não estava aqui no dia a dia, mas, obviamente, falando em nome do São Paulo, acho que o São Paulo é que tem que agradecer muito a você. Foram poucos meses, mas que eu acho que é unânime e evidente, né, que esses meses valeram por vários anos, né, por isso que a gente fez tanto esforço para que ele ficasse. Né? Ele fala do êxito do lado dele, mas o lado de São Paulo, a gente sabe que quem tem mais a agradecer aqui é todo o teu profissionalismo que a gente acompanhou desde a sua chegada, empenho, dedicação e talento. Obrigado. Mas foi aquela máxima do Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. Isso, com certeza. Então, né? foram 3 anos em 6 meses, né? Foi muito bom, foi muito intenso, muito vitorioso. E, assim, enfim, agradeço. Aqui vai meu agradecimento. E a última coisa ainda vou fazer uma última tentativa, estando lá pessoalmente, tentar conversar pessoalmente com os dirigentes, treinador, para tentar uma última chance, encontrar um caminho para permanecer. Então, acho que agora é só aberto as perguntas. É isso aí.
Então existe, só para terminar, quer dizer, existe uma... A gente sabe que é difícil ainda, mas obviamente que nesse contato do Hernanes com o clube chinês e os representantes, comissão técnica, a gente ainda mantém, enquanto tiver esperança, a gente vai tentar. Em cima disso, Raí, o que o São Paulo pode fazer? Há algo que o São Paulo possa fazer? Alguma proposta de reempréstimo? A gente imagina que a compra definitiva do Hernanes deve ser bastante difícil, né, pela questão financeira, mas existe alguma coisa que o São Paulo possa fazer? E para o Hernanes, se você, Hernanes, pode de repente alegar, inclusive, que tem mais chance de disputar a Copa do Mundo permanecendo no São Paulo. O Tite já estava falando abertamente de dar uma chance para você. Antes de falar o que o São Paulo ainda pode fazer, acho que a pergunta poderia ser feita: o que o São Paulo ainda não fez, né? O São Paulo, eu pessoalmente conversei com o representante do Hernanes, que através do representante do Hernanes, com o clube chinês, conversei com o agente do treinador, Pellegrini, conversei diretamente com o Pellegrini, Hernanes também conversou com o Pellegrini, tentamos de todas as formas. Em algum momento a gente teve um pouco mais de esperança. Abrimos possibilidade de fazer uma proposta, mas como você disse, eu acho que não só pelo clube chinês, mas a proposta por próprio Hernanes, né, de nossas limitações estão infinitamente muito mais longe do que ele tem garantido lá. Quer dizer, para a gente poderia tentar alguma coisa, mas eles nem abriram. É uma questão de uma vaga de estrangeiro que está aberta lá e que eles tiveram reverteram todo um processo de decisão que eu acho que nem passou não só pelo treinador, mas pelo clube, investimento, que eles não conseguiam suprir essa vaga. Então, o São Paulo tentou de tudo, e o que a gente poderia fazer a mais, eles não abriram possibilidade. Então, a última possibilidade é o contato direto e pessoal do Hernanes lá. Qual foi a pergunta para o Hernanes? Sobre a seleção, né? Claro, se eu estivesse aqui, né, atuando já esses 2 meses, acredito que teria mais visibilidade, né? E indo para lá, o campeonato começando somente em março, estarei todo esse período fazendo só jogos amistosos ou campeonatos, né, assim, não oficiais. Então, mas eu acho o seguinte, né? Eu acho que a minha trajetória, as minhas qualidades, até vi o próprio Tite falando, né? Ele bem conhece. Acho que nesse período agora consegui demonstrar ali na minha qualidade a minha força moral, de caráter, né? Porque reverter uma situação, eu acho que foi algo improvável que aconteceu, né? De eu estar lá na condição sem jogar e chegar e acontecer tudo o que aconteceu. Então, acho que eu já provei, né, o que eu posso fazer, né? Aí acho que, claro, seria melhor se eu estivesse aqui tendo mais visibilidade, dando continuidade ao que eu comecei, mas de outra maneira também não vejo que é o fim do mundo. Se tivesse recado para o Tite também, eu também aprovo. Dentro e fora de campo, acho que o Ricardo também não é uma coisa diferente. Eu acho que, em relação ao Hernanes, acho que ele demonstrou isso dentro de campo. Agora, não sei se vai ajudar ele muito, não. Mas toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um pernambucano. Só isso que eu queria falar para o Tite, tá? Não é pressionar, não. Vavá, Ricardo Rocha, Rivaldo. É coincidência, não, tá, gente? E o Ricardo fora de campo fez a diferença, né? O Ricardo fora de campo fez a diferença. Não sei se ajuda, né, Hernani? Ajuda. No futebol, cada detalhe faz a diferença. Cada pernambucano também. A minha pergunta é para a direção. Sim. Como é que se repara uma perda como essa? Porque não se trata apenas de um jogador de qualidade, mas é um ídolo que deixa o São Paulo neste momento. Vocês já manifestaram aí que tentaram de tudo e nesse momento é impossível. E mais do que isso, vocês estão assumindo agora o departamento de futebol do São Paulo, né? E além do Hernanes, se fala muito sobre uma saída do Lucas Prato. Que agora não, né? Faz pouco tempo, mas exatamente. Já estamos trabalhando aqui há muito tempo.
várias horas. Além do Hernani, se fala muito sobre uma saída do Lucas Prato. E o torcedor já imagina, poxa, em 2017, São Paulo já perdeu tantos jogadores e não teve grandes ambições. Como será 2018? Eu não tenho dúvida que o torcedor pode ficar tranquilo, o recado direto ao torcedor, pode botar confiança, confiar em mim, que estamos com várias possibilidades, negociações em curso, que vamos chegar nas competições com uma ótima condição, que isso eu não tenho dúvida. Primeiro porque foi mantida a base fora o Hernanes, que não estava nos planos, a gente tinha esperança que ele ficasse aqui. Como você falou, é um jogador, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que os jogadores que a gente está contactando e que a gente vai trazer tem qualidade técnica para a gente tentar manter o mesmo nível, né, e coletivamente, como a gente espera que continue nessa ascensão o São Paulo e seja um time para disputar títulos. Agora, o Hernanes tem uma coisa que aí é insubstituível, quer dizer, essa relação com a torcida tricolor é uma coisa que os atletas que vão chegar vão ter que construir. Agora, existem jogadores aqui, como eu falei, existem 3 pontos. A base, que tem uma boa base que vem do ano passado. Outra, as categorias de base, que é algo que a gente acredita muito, converso muito com o Ricardo, que a gente tem muito potencial e a gente vai dar força, fortalecer e a gente vai criar um ambiente para que esses jovens se sintam bem e mostre esse sangue tricolor que o Hernanes tem e que eles têm vindo da base naturalmente. E aí a identidade é rápida com o torcedor. Eu acho que daí pode vir um novo ídolo, sem dúvida nenhuma, 1 ou 2, ou potencial tem, história com São Paulo também tem para criarmos novos ídolos. E o terceiro ponto, então, a base da equipe que vem, a categoria de base que a gente vai investir, e vai ser uma política que a gente vai entrar fundo, não só nos garotos que estão subindo agora, mas também no investimento que vai existir. E outros são contratações estratégicas e precisas, né? Então, tem várias possibilidades em curso. Eu não vou aqui comentar sobre nomes ou estágio de negociação, porque é algo que pode atrapalhar alguma coisa, mas o torcedor pode ter certeza que são contratações muito bem pensadas, estratégicas e precisas, que vão dar o equilíbrio certo para que essa equipe comece com tudo. Rai, aqui à sua direita. Opa. Tudo bem. O Prato, de fato, manifestou para você e para o Ricardo a vontade dele de se transferir para o River, caso a proposta chegue, e essa proposta, de fato, chegou. Como é que o São Paulo trabalha a situação dele? Ele sim procurou, a gente já sabia de alguma possibilidade, aí esperamos para conversar pessoalmente. Foi uma conversa franca, aberta, onde ele está... Quero deixar aqui claro o profissionalismo, o caráter do Lucas Prato impressionante, né, com uma situação pessoal, de familiar, que ele quer resolver e que mexe muito com ele, mas em nenhum momento ele deixou de lado o lado profissional, o compromisso que ele tem com o São Paulo, mas deixou claro, né, que era uma coisa que ele quer bastante. Desde que o São Paulo esteja também satisfeito, né? Existe uma proposta que não atende ainda aos interesses do São Paulo. Então, como falei, é uma negociação que deve durar mais algum tempo, mas eu queria ressaltar isso. O profissionalismo, obviamente, um problema que acho que nós, jogadores, também já vivemos de um momento ou outro, e existem grau de mais profundos, outro menos, que você consegue, né, distância, é algo que o profissional passa, mas existem momentos da vida de um familiar, momentos da vida, da relação, que esse grau pode ser insustentável ou não. Mas a gente está levando em conta esse profissionalismo dele, a vontade dele, mas ao mesmo tempo demonstramos claramente também para ele a importância que ele tem para o grupo, para o São Paulo, também dentro e também fora de campo. Então, eu acho que conjugando esse profissionalismo
do Prato, com a vontade dele, mas também com ele pensando na instituição e no São Paulo como um todo, isso faz com que a gente tenha que levar essa proposta em consideração. Bom dia, Rai. Aqui Oi. a sua esquerda. Você disse, obviamente, a diretoria de São Paulo trabalha com a possibilidade de alguns nomes, e um nome que foi muito divulgado por nós, da imprensa, é do Diego Souza. Isso existe, está caminhando, é possível, essa negociação ela fica atrelada talvez a uma saída do Prato? O que você pode passar para a gente, por gentileza? Não vou comentar detalhes da coisa, mas é algo que já vem já há algum tempo, que está bem avançado e que é um grande jogador, um interesse que o São Paulo tem, mas os detalhes, como falei, existem várias possibilidades, vários nomes, e que eu tenho certeza que a gente vai estar com alguns desses com a gente aqui em breve. Rai, bom dia. Eu conversei hoje pela manhã com o Alexandre Faria, né, que é o executivo lá do esporte, e ele disse que a proposta que o São Paulo fez não agradou, que não tem negociação por enquanto nenhuma encaminhada, que eles esperam o jogador lá no sábado e que se o jogador teria acertado alguma coisa com o São Paulo, isso não chegou ao esporte. Queria que você me falasse um pouco sobre essas declarações. Negociação existe, detalhes é que eu não vou passar. Rai, aqui. Bom dia. Queria saber sobre a situação de 2 jogadores. Um é o Wellington Nem, se vai, de repente, renovar o empréstimo ou se ele vai voltar para a Ucrânia. E o Iago Maidana. Também são 2 situações ainda indefinidas e que em breve devem ser definidas. Aí, tudo bem? 2 perguntinhas. Uma primeira sobre contratação. Outros dirigentes que ocupam cargos como o seu em outros clubes falam muito que contratar em período de janela é sempre mais caro, mais difícil, o mercado está inflacionado. O fato do São Paulo ter se movimentado um pouco menos, talvez, que outros clubes, trazendo apenas uma contratação efetiva nesse primeiro momento, que foi o Jean do Bahia, isso também tem a ver, vocês acham que de repente mais jogo deixar para negociar com os campeonatos acontecendo para ter uma vantagem talvez financeira, como foi o caso até talvez da vinda do Hernanes, do Marcos Guilherme, que vieram no meio do campeonato? E a outra pergunta é sobre, vocês foram muito enfáticos na questão da personalidade do jogador, né? Como um Pérez Hernanes, que não é tão fácil de repor. O Diego Souza é um jogador elogiado pelo Tite nos bastidores em relação a essa postura dele fora de campo. O interesse do São Paulo nele tem a ver com esse perfil? Tem a ver, não só dele, como outros jogadores também. A gente sabe que a gente tem, conversando, né, dividindo aqui, as decisões são compartilhadas, né, não só com o Ricardo Rocha, com direção, com a comissão técnica, e a gente analisa o perfil do elenco e aí vai buscar em cima disso. Não é um único com este perfil que a gente está atrás. Além do Jean, tem o Jusilei, que foi também uma conquista importante, em definitivo, por um tempo longo. A volta do Reinaldo e do Hudson, que fizeram grandes campeonatos, que vão ser pessoas importantíssimas, jogadores importantíssimos nessa temporada, não tenho dúvida. Então, acho que foram conquistas que têm que ser valorizadas, além como quero enfatizar, né, esse grupo que está aqui, além dos que vão chegar, ele pode, eu falei isso para eles podem e vão render muito mais do que renderam. Por quê? Porque a gente é uma continuidade, tem uma base, e a gente vai fazer e aí entra, né, a nossa contribuição, todo um ambiente e uma condição, exigência, conversa, parceria com este grupo, para que todos eles subam de produção. Com relação à dificuldade dessa janela, acho que o São Paulo não se movimentou menos que os outros, teve uma troca aqui na direção, mas se movimentou bastante, tem muita coisa avançada, como eu disse. A nossa preocupação não é quantidade, e sim precisão com qualidade, né? Então, para que a gente depois não tenha abaixe,
na possibilidade de erros, probabilidade de erros, e tenha que mudar no meio do caminho, que tenha que ter gastos superiores. Então, pode ter certeza, né, eu dou mais uma vez para o torcedor, ter certeza que a gente está se movimentando bastante, com bons nomes, e que vão ser nomes precisos que vão compor com esse grupo que já existe e que já é bom. Raí, aqui. Você, em determinado momento da coletiva agora, disse que tem toda essa relação com as categorias de base do São Paulo, destacou todo o potencial da base do São Paulo, disse que o São Paulo vai investir muito nisso. Queria que você detalhasse um pouquinho melhor de que maneira que o São Paulo vai investir na base, já que nesse primeiro treino aberto à imprensa a gente viu também muitas caras novas, né? Sim. Os jogadores sendo aproveitados. Se o Ricardo puder comentar também. Bom, já falei, começa depois eu termino, que eu já falei bastante. Não, mas na realidade, o nosso pensamento é esse, né? Eu sempre acredito na base. Eu acho que a base é a força de um clube de futebol. Se você pegar as últimas vendas do futebol brasileiro, ela é toda da base, gente. Gabriel Jesus no Palmeiras, aí vem os 2 meninos de São Paulo, aí vem o Flamengo. As maiores vendas são feitas na base. Então, esse é o nosso grande trabalho. E o nosso pensamento é trazer mais eles para cá, né? Porque tem essa distância ainda, né? Se você pegar, né, de Cotia para cá, ainda há uma distância. Mas o nosso objetivo com o tempo é fazer um grande trabalho, trazer um pouco, não deixar essa distância, porque às vezes o jogador muito longe, né, a gente não tem como observar. Mas em jogos, isso é muito pouco. Eles precisam sentir o que é o São Paulo. E eles vão sentir aqui, nesse trabalho, junto com os profissionais. É essa a nossa meta, de trazer, de eles acreditarem neles também, né, para que não haja tanta distância. Então, esse é o grande trabalho que o Raí quer fazer, né, que mexeu muito comigo também, quando ele falou de fazer esse trabalho junto da base com o profissional, porque a gente vê grandes revelações de São Paulo, mas há essa distância, e essa distância a gente quer encurtar cada vez mais, e esse trabalho tem que ser forte, com contratações, mas o trabalho de São Paulo já é bom na base, é um bom trabalho, mas a gente precisa melhorar cada vez mais. Tudo pode melhorar, o trabalho é bem feito, a gente sabe que também é importante a valorização e preparar um ambiente para esses garotos aqui também, quando chegam. Vocês viram, tem vários aqui, e além dos outros que estão na Taça São Paulo. Então, a gente vai ter opções com muita qualidade para escolher as pessoas certas, mas que cheguem num ambiente propício, saudável, leve, e que dê confiança, né? Todo jogador precisa de confiança. O jovem, você precisa construir um ambiente para que ele tenha essa confiança o mais rápido possível. Bom dia, Ricardo, Hernanes, Raí. Minha pergunta vai para você, Hernanes. Você chegou a comentar aí sobre a sua situação. Claro que queria ficar, deixou isso muito claro, ainda vai tentar mais uma vez. Mas o mercado chinês, ele atrai muitos jogadores de fato, muito por conta da questão financeira, também, que é muito positiva, mas isso pode te prejudicar no fim das contas com relação à Copa do Mundo e até mesmo a tua manutenção aqui no São Paulo, onde você se sente muito bem. A minha pergunta é a seguinte: você se arrepende de ter assinado com o clube chinês? Não. Eu, quando assinei o contrato, estava vivendo uma outra situação, né? Estava na Juventus, jogando não jogando, né, porque eu jogava pouco, mas no ambiente que eu estava jogando fora da minha posição, já tinha conversado com o treinador que queria jogar na minha posição, mas ele alegou que eu tinha evoluído, que eu estava muito bem naquela posição e tal, só que não me colocava para jogar, então estava infeliz. Então, quando veio o clube chinês, me dando uma perspectiva de que ainda que fosse no outro continente, mas dando a perspectiva de que eu fosse jogar, né, e jogar na minha posição, isso que me entusiasmou. Então, naquele momento assinei e não me arrependo de modo nenhum. E volto a falar, viagem para a China é longa, hein, gente? Até lá, até começar. Falar com o Raí, com o Ricardo, queria saber como é que vocês estão em relação ao Lugano. Estão esperando que ele responda, como é que está a conversa com ele, se ele se aposentou ou não. E queria saber do Ricardo, como é que tem sido esses primeiros dias? Estão mais difíceis do que você imaginava? Tudo dentro da programação? Fala do Lugano. O Lugano, acho que está de férias ainda, está tomando a decisão dele hoje. Hoje de manhãzinha ainda tentei falar com ele, ligando, lhe mandei algumas
algumas mensagens, mas óbvio que é um nome, uma história, uma personalidade, uma liderança que, caso essa seja a decisão, será muito bem-vinda e bem aceita por nós e completamente integrado. Em relação também, eu concordo com o Raí, eu acho que é um ídolo do clube e teve no vestiário até o ano passado, conhece muito bem esse vestiário. Então eu acho que para a gente seria uma satisfação imensa. Eu torço para a vinda do Lugano, eu acho que é uma pessoa importante. É claro que vai depender muito dele e parece que ele tem essa vontade, quer parar mesmo. Vamos esperar. Isso é uma conversa, só depende dele. Mas há interesse do São Paulo, parte minha do Raí, se vier, muito bem recebido, um ganhador, uma referência do torcedor são paulino. Em relação ao meu dia a dia, gente, essa função eu fiz em 94 praticamente, que era o elo entre os diretores, a própria comissão técnica com os jogadores. Né? Outro dia eu vi algumas pessoas falar, ele não tem essa experiência. Pelo amor de Deus, 55 anos, eu tenho quase 35 ou mais jogando futebol. E o que é que todos falavam? Ricardo é fundamental, ele é um líder, ele tem uma liderança. É isso que a minha função tem que fazer. Essa função é isso que o Raí acredita. Nesse elo entre a base, profissionais, direção, é o que eu tenho para fazer. Estou muito feliz. Eu aceitei pelo projeto que o Raí me apresentou, e a gente sabe que projeto no Brasil se vive de vitórias. Então a gente vai tentar conseguir, da melhor maneira possível, e resgatar o São Paulo campeão. Uma vez eu falei, eu acho que o São Paulino, o torcedor e os próprios jogadores, quando entrar em qualquer competição, ele tem que pensar em ganhar. Aí se fala muito, a Libertadores é a consequência do trabalho. Eu falava isso quando eu era jornalista. O campeão, eu queria falar para todos os jogadores brasileiros, o campeão leva a Libertadores. Porque parece que tem medo de falar em título. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer, nós vamos ser campeão. São Paulo vai lutar para ser campeão, como as outras equipes consideradas grandes do Brasil. Essa mentalidade, ela tem que voltar. E esse espírito, a gente fala muito, o torcedor São Paulino, gente, o torcedor São Paulino, ele deu resposta no Campeonato Brasileiro. Foi um dos maiores públicos, o maior público do Campeonato Brasileiro, lotando. Então, o que tem que passar isso é nós, aqui que estamos do lado por trás, e os jogadores têm essa mentalidade de vencedores. São Paulo tem o quê? 5 anos que não ganha título, 13 que não ganha campeonato paulista. E a gente estava comentando no outro dia, Raí, em 8 títulos que disputou, ganhou 5 paulista. Então, tem mais experiência do que isso. Eu ganhei 1 que disputei. Então, eu acho que fundamental é resgatar isso para o torcedor, essa vontade de ser campeão. Não é prometer, eu vou ser campeão, mas tem a vontade. O São Paulo é grande. O que o São Paulo disputar, ele tem que disputar para ganhar o título. A consequência de Libertadores e outros campeonatos vem depois, mas a vontade de ganhar, ela tem que existir. O Ricardo está há pouco tempo aqui, mas vocês conhecem eles, né? Uns mais, outros menos. O Hernanes também já conhecia. É uma personalidade, né? com características únicas e que não passa desapercebido. Então ele já está deixando a sua marca com todos, não só com equipe, ambiente, colaboradores, funcionários, direção, e que para mim também, né? Me sinto também muito bem acompanhado e obviamente com ainda mais segurança de que o trabalho vai ser muito bem feito. Bom dia, Raí. Queria saber se ainda existe negociação pelo Scarpa e se o Marinho, de fato, é um jogador que interessa. Esses dois eu ainda não comento, mas são grandes jogadores, obviamente, são jogadores que, se estivessem aqui, todos estariam contentes. Pode ser para o Raí ou para o Ricardo e depois uma para o Hernanes. Em relação ao Cueva, a gente teve informação de que ele não se apresentou, vai chegar na semana que vem. Isso foi, para deixar claro, isso foi comunicado ao clube, como é que foi esse acerto? Depois eu faço para o Hernanes. Tá, foi comunicado talvez não com a antecedência ideal, mas foi comunicado, sabíamos, e estávamos em contato com o agente dele, enquanto estava viajando, não pudemos ter contato direto, mas com o agente dele, e já sabíamos da data com que ele iria se apresentar. Então, na chegada dele, vamos conversar pessoalmente. E, Hernanes, queria saber qual que é o sentimento que você sai daqui, ainda que não tenha 100% de certeza de que vai voltar definitivamente, mas o que você sente, qual é o teu sentimento hoje, nesse momento? O sentimento é que eu vim
cumprir uma missão, né? Eu encarei dessa maneira ano passado. Como eu falei já, deu muito certo. Consegui, junto com os companheiros, junto com a comissão, junto com todo mundo, né? Começar um trabalho, cumprir a missão e começar um trabalho, né? Então, dar uma nova cara. Acho que no segundo turno a gente conseguiu melhorar, né, o nosso desempenho, nossas performances e consequentemente, dar uma nova cara, dar um novo começo, né? Então, saio com o sentimento de que fui feliz aqui, né? Isso que fui eu mesmo, fui feliz e de realização, né? Foi uma realização, ainda que não ganhamos títulos, mas a missão que tínhamos naquele momento era outra, né? Então, ou seja, saiu realizado. Mais um? Aqui. A última agora? Aqui. Opa, tudo bem? Vai. Pergunta primeiro para o Hernanes. Hernanes, aqui no Brasil a gente tem mania de dizer que quando o jogador não quer, não fica, não joga. Na China isso vale, não? Como é que é? Quando o jogador não quer ficar no time, ele não fica. Aqui no Brasil se diz muito isso. Queria saber se com a China isso vale. Cara, eu nem sei, porque na verdade assim, não é nem... Porque eu sou um cara que como eu falei aqui, né? Eu fui feliz porque fui eu mesmo, né? Como é que se diz? Eu sempre fui um cara muito profissional, muito respeitador. Nunca fui um cara de não cumprir com minhas obrigações, né? Assim, eu sou um cara que não procuro, talvez já tenha feito, mas procuro não voltar atrás de uma palavra que eu dou. Minha palavra, ela tem muito poder, muita força para mim. Se eu falei, é aquilo que vou fazer. Imagine se eu assinei um contrato, né? Então, assim, não tem como eu tomar qualquer atitude que fira esse meu princípio, né? Então, nunca fiz e não pretendo fazer, porque acho que sou eu mesmo e é meu estilo de vida, né? Então, não tem outra maneira de me conduzir. E só uma porra aí, você falou da importância dele no grupo. Que eu me lembre, assim, por impressão, o Lucas Prato também, especialmente na fase pior do São Paulo ano passado, foi um cara que botou muito a cara para bater, falou muito com a imprensa, segurou bem. Você perde dois caras de frente, né? Como é que você faz agora com um grupo que você tem 2 semanas para formar, para começar a jogar, e, enfim? Como é que você faz para buscar, ou como o treinador vai fazer, ou é o Ricardo que vai ajudar nisso, nessa questão de ter uma liderança agora, para começar a fazer uma amálgama aí no grupo? Bom, acho que eu e o Ricardo lá de fora vamos colaborar com o que puder. A comissão técnica tem a nossa inteira confiança e é um trabalho de uma sequência da comissão técnica, com certeza vai dar um efeito ainda maior. A pré-temporada não é ideal para nenhum clube, né? Vai ter 2 com o elenco inteiro ou não é ideal para nenhum clube. Como eu falei, são contratações precisas que vão também levar isso em consideração, mas existem já, além de Hernanes, Lucas Prato, existem também outros, Petros, né, Sidão, lideranças importantes, né, o Hudson, que está voltando também com muita personalidade, e outras lideranças que nesses momentos de início de temporada são importantes e que vão ter